Olá, damas e cavalheiros, Danilo Brito aqui. Hoje eu vou falar sobre Francisca de Viges Neves Gonzaga. Chiquinha Gonzaga para o aplauso dos senhores. Que beleza! Bem, Chiquinha Gonzaga, todo mundo sabe que foi uma das pessoas mais importantes da música brasileira, né? Foi um dos pilares, foi uma das compositoras marcantes, né? Com uma personalidade... Bom, mas antes disso, eu quero pedir a você que está passando por aqui que você se inscreva neste canal, que você compartilhe esse vídeo, dê o like. Bom, o like você deixa para colocar no final, isto é, se você gostou do vídeo, né? E ajude a divulgar a verdadeira música brasileira, essa música que nos fala ao coração. Muito bem. Chiquinha Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro a 17 de outubro de 1847 e faleceu no dia 28 de fevereiro de 1935. Pianista, foi aluna do maestro Elias Álvares Lobo. E Chiquinha, com 11 anos de idade, compôs a sua primeira música, Canção dos Pastores, uma música natalina. Chiquinha Gonzaga teve uma vida intensa e veio a fazer grande sucesso a partir de uma polca, o que eu posso chamar de choro, polca choro. Bom, eu explico mais sobre isso num vídeo que eu vou deixar o link aqui para que você veja. O início do choro, tal, que era polca, era choro, enfim. Veja aqui. Mas antes, vamos dizer, Atraente de Chiquinha Gonzaga foi o seu primeiro grande sucesso, né? É uma polca lindíssima e que quando as pessoas escutaram pela primeira vez, viram logo que era uma música muito gostosa, muito atraente. A autora conservou logo esse nome. Essa música veio fazer mais sucesso ainda depois de uma gravação brilhante de Pixinguinha e Benedito Lacerda, muitos anos depois, é verdade, né? E muitos anos depois da gravação de Pixinguinha e Benedito Lacerda, aqui, você sabia que eu gravei essa música? Pois é, está no meu primeiro álbum, chamado Moleque Atrevido, que eu tinha 13 anos de idade. Será que me lembro desse negócio? Vamos ver. Atraente, Chiquinha Gonzaga. Trechinho, hein? Chiquinha Gonzaga era contemporânea de Joaquim Antônio da Silva Calado, grande compositor, flautista. Aliás, eu falo dele aqui nesse vídeo que eu citei há pouco e que eu deixei o link aqui na descrição para você. Era contemporânea também de Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros. Aliás, esses quatro, claro, teve muitos outros grandes músicos na época, né, importantíssimos na música brasileira, mas esses quatro eu considero os pilares mais robustos da música brasileira. Eles foram os principais criadores do choro, o primeiro gênero genuinamente brasileiro, né? Chiquinha Gonzaga foi e é importantíssima na música brasileira. E não há um dia específico para comemorar Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é tão grande que devemos comemorá-la todos os dias e tocar sua obra todos os dias. E por falar em pilares da música brasileira, o grande maestro Radamés Inátali, compositor também, escreveu a suíte Retratos, 4 peças lindíssimas que ele homenageou 4 grandes compositores brasileiros. O primeiro movimento, Pixinguinha. O segundo movimento é dedicado a Ernesto Nazaré, o terceiro a Anacleto de Medeiros e o quarto dedicado a Chiquinha Gonzaga. Isso foi composto entre 1956 e 58 e gravado pelo grande Jacó do Bandolim. Foi dedicado ao Jacó do Bandolim para gravar com grande orquestra. E a música de Chiquinha que inspirou Radamés Inátali a homenageá-la é justamente Corta Jaca. Essa música saborosíssima, gravada em 1908 pelo grupo Chiquinha Gonzaga, hein? Vamos ver se sai, hein? Bom, sozinho, né? Tendo que fazer papel de violão, de cavaquinho, de pandeiro, de bandolim. Vamos lá.